Louvado seja Deus. Amém, querida. A palavra está contigo. Amém. Uma boa tarde a todas, né? Hoje está sendo diferente. No último chá que teve, eu não pude estar, mas hoje está sendo diferente porque eu estou vendo os rostinhos na tela e eu já abracei algumas. Gente, que maravilha, né? Uma tarde abençoada. E o que nós já podemos sentir é a presença do Senhor neste lugar. E que o Senhor continue falando aos nossos corações, né? Deus me deu uma palavra, mas acima de tudo e qualquer coisa, Ele está presente na nossa vida e é Ele quem faz toda a diferença. Não é a irmã Alexandra, não é o chá com propósito, mas é o Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos, porque pode até ficar um pouquinho extenso a leitura, mas é necessário que a gente entenda todo o contexto da palavra. Daniel capítulo 6, a partir do 1. E diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel, que se distinguiu dos príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito de excelência. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de Deus. Então, esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecermos um edital real e fizeram firme este mandamento que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, ou a ti, ó rei, que não seja a ti, ó rei, lhe seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina e a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Depois nós vamos ler mais alguns versículos, mas por hora esses são suficientes. Desculpem, mas eu estou me recuperando de uma gripe forte que eu tive e estou me recuperando. Então, nós vemos nesses versículos, nesse capítulo 6 de Daniel, né, um homem qual muitas pregações e é inspiração para nós, né, um homem de oração, de fé, de homem de Deus verdadeiramente, né, um homem ao qual o Senhor confiou a ele, né, muitas visões, muitas revelações proféticas do que iria acontecer num futuro próximo, muito próximo, né? E Daniel está nesse cenário eu diria um cenário de exaltação, né? De exaltação de Deus.
O rei Dário, nesse momento, está de frente à Babilônia, e ali Daniel, como sempre, né, um homem de Deus, um homem que não havia contenda, um homem que era exemplo, mesmo sendo cativo, mesmo estando ali, não contra, né, a sua vontade, mas por permissão do Senhor, ele está ali ajudando, contribuindo naquele reino, fazendo aquilo que o Senhor lhe mandou fazer, aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que lhe foi dado. E chega esse momento ao qual o rei Dário reconhece, né, a palavra vai dizer lá no versículo 5, reconhece o espírito de excelência na vida de Daniel. E vai colocá-lo ali como um dos mais importantes, um dos 3 homens mais importantes ali naquele reino. Ou seja, um dos 3 príncipes. Eram 120 homens, e sobre esses 123 homens, havia Daniel, mais 2. Só que, quando esses 3 homens começam a trabalhar sobre esses 120, Daniel ainda se destaca mais. Houve sobre Daniel havia o espírito de excelência, e sobre aquele homem, né, Dário começa a observar que Daniel, ainda sobre esses 2 homens, ele se sobressaía por ter esse espírito de excelência. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos as coisas debaixo da direção de Deus, estamos sobre a direção do Senhor, fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer, nós, sim, às vezes nem queremos nos sobressair, mas Deus nos joga para frente, né? Deus nos destaca, Deus nos coloca como à frente de coisas que às vezes a gente nem queria fazer, mas Ele nos coloca. E, mediante esse momento, Daniel vai ser exaltado ali, só que, como as irmãs já sabem, né, quando nós nos destacamos em certas áreas, seja ela profissional, seja ela ministerialmente falando também, isso vai começar a criar, né, não só na nossa vida, mas ministerialmente falando, não só, mas isso vai começar a trazer para nós alguns olhares, né? Alguns olhares, e muitas das vezes esses olhares não são bons, porque as pessoas começam a olhar os nossos defeitos, afinal de contas você está na frente, começam a olhar os nossos defeitos, começam a olhar a nossa postura, porque nós estamos em destaque. E como Daniel ali está se destacando, e destacando de uma maneira muito boa diante do rei, Daniel está se destacando, né? E eu vi um filme, eu não lembro agora o nome do filme, eu esqueci agora o nome do filme, esqueci de anotar, mas o homem dizia assim para o esposo de uma moça, que ela fazia a vontade de Deus, fazia as coisas do Senhor, e dado momento essa moça, ela fica enferma, uma enfermidade muito grande. E esse homem vira para o esposo dessa mulher e diz assim, e esse homem se questionando muito, né, por que aquilo estava acontecendo na vida daquela mulher, se ela era tão dedicada às coisas do Senhor. E esse homem vira para essa mulher, esse homem, e diz assim, olha, quando nós somos importantes para Deus, nós passamos a ser importantes também para o diabo. E com que importância seria essa? Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor está sobre nós, o Senhor está com os olhos dele sobre nós, está nos protegendo, está nos guardando, está nos direcionando, nós estamos fazendo a vontade dele. E isso não agrada nunca vai agradar a Satanás. Então, os olhos dele também se voltam para a nossa vida, e ali ele começa a tramar coisas que outrora ele não tramaria se você não fosse importante para Deus.
se você não fosse algo importante para o Senhor, uma peça importante nos planos de Deus. E isso é uma verdade, porque se a gente for parar para pensar, a nossa vida antes de Cristo, como que era? Quantas pessoas não chegam para a gente e dizem assim, mas ser crente é muito difícil, gente. Ser crente, depois que eu virei crente, depois que eu comecei a fazer a vontade de Deus, parece que tudo virou, né? Parece que tudo agora de ruim começou a acontecer na minha vida, né? E é verdade. O inimigo, ele não fica satisfeito da gente fazer a vontade de Deus, da gente ter mudança na nossa vida, mudança na nossa postura, mudança no nosso pensamento, nas nossas vestimentas. Ele jamais vai querer nos perder, não é verdade? Então, por esse espírito de excelência, por fazer a vontade do Senhor, os olhos do inimigo se voltaram para Daniel. E como Satanás não age sozinho, né? Ele mandou esses 2 homens maquinarem o mal contra Daniel. E ali começa algo terrível, começa uma artimanha de Satanás contra a vida de Daniel, porque, na verdade, Satanás sabia exatamente quem era Daniel. E, nessa tarde, Satanás sabe exatamente quem sou eu e quem é você no reino de Deus. Não adianta nós sermos algo dentro da igreja, não adianta nós sermos algo da nossa casa para fora, se nós não somos as mesmas pessoas em todos os lugares. Daniel era uma pessoa em todos os lugares que ele chegava. Para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia, nesse momento, ao contrário do que muitos pensam, né, ao contrário do que eu pensei muitos anos antes de estudar isso, quando Daniel vai para a Cova dos Leões, ele tem mais ou menos uns 80 anos. E a gente, na minha mente, eu imaginava, né, um rapaz, né, sei lá, uns 20 e poucos anos, 30 anos, no máximo. Mas estudando melhor, eu vi que ele tinha mais ou menos 80 anos. O tempo passou para Daniel também. Imagina a experiência desse homem, imagina a capacidade, as coisas que Daniel já tinha passado, as experiências, né, com Nabucodonosor, com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, já tinha passado muitos anos e Daniel já tinha uma experiência, tanto com coisas boas, tanto com coisas ruins. E sabe, queridas, nessa tarde, o Senhor vem nos falar que muitas das vezes as nossas experiências, às vezes a gente passa a desprezar algumas experiências que nós temos com Deus e na nossa vida cristã. Muitas porque são ruins e a gente às vezes faz questão de esquecer, a gente não quer lembrar daquele momento ruim que passamos, e das coisas boas a gente realmente esquece com muita facilidade. Até porque, nos momentos ruins, a gente não lembra das coisas boas que o Senhor nos fez, né? Tanto que a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos momentos difíceis, a gente não consegue lembrar dos milagres, a gente não consegue lembrar da nossa salvação, a gente não consegue lembrar do Deus poderoso que nós temos em todos os momentos. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento em que Daniel está ali sendo, né, testado, aqueles homens começam a procurar na vida de Daniel algo que para acusarem, né, para o colocarem de lado, para se desfazer da vida de Daniel ali naquele lugar, para que eles conseguissem se sobressair na presença do rei. E a palavra vai dizer lá no versículo do 5 ao 9, que eles começam a investigar e procuram na lei. Eles começam a procurar na minha e na sua vida. O que será que a Alexandra faz de errado? Qual o ponto fraco da Alexandra? Qual o ponto fraco da Luciana? Porque o inimigo, queridos, eles não dá sossego, né? Às vezes a gente acha que porque a nossa vida está num momento bom, num período de calmaria, está tudo bem em casa, está tudo bem no emprego, Satanás
não está tramando, mas ele trama o tempo inteiro contra a nossa vida. Por isso nós devemos estar atentas, nós devemos estar de sobremaneira olhando em todo o tempo e vigiando o tempo todo. Porque a nossa vida, queridas, ela é guardada pelo Senhor? É guardada pelo Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor? Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas o inimigo, ele acampa ao nosso derredor. Ou seja, ele está numa distância que ele não pode nos tocar, mas ele nos observa. Ele observa o meu levantar, o meu deitar, o que eu faço, como eu ajo. Se eu ajo como eu já falei, se eu ajo de uma maneira dentro da minha casa, se eu sou outra pessoa fora da minha casa, se eu sou uma pessoa na igreja, se eu sou outra pessoa no trabalho. E tudo isso é usado contra nós, ou a favor de nós. E quando Daniel está ali fazendo exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer, Daniel vai estar ali fazendo o que o Senhor mandou ele fazer, com excelência, sempre. E aqueles homens começam a observar a vida de Daniel, começam a querer saber, a pegar o ponto fraco de Daniel, porque é assim que Satanás faz. Procura o nosso ponto fraco, a brechinha para ele poder entrar. E eles começam a olhar a vida de Daniel e veem algo assim que eles poderiam usar em algum momento. Daniel ora 3 vezes ao dia. E como é que eles sabem disso? Porque Daniel, a palavra vai dizer que Daniel abria sua janela, olhava para Jerusalém, se virava para Jerusalém e orava ao seu Deus. E nessa tarde, o Senhor me fez pensar em algo, sabe? Eu, Alexandra, né, como cristã, acho que eu tenho orado pouco. Porque quando nós olhamos para a vida de Daniel, um homem com tantos afazeres, né? Com tantos afazeres, imagina esse homem andando para cima e para baixo dentro do palácio, resolvendo coisas, fazendo coisas para o rei, né? Sendo observado, ainda tinha 3 momentos de oração ao dia. E sabe, o Senhor nesse tempo está requerendo de nós mais momentos como esses, queridos. Sabe, às vezes nós vemos como sacrifício parar meia hora que seja para ler a palavra, para ouvir um louvor, ouvir uma pregação, porque nós não temos tempo, nós não paramos, nós temos muitos afazeres, nós temos muitas coisas, nós temos casa, comida, filho, trabalho, mas sabe, o momento é requerido de nós mais oração, mais momentos com Deus, mais intimidade com o Senhor, mais palavra, porque nós precisamos entender, não é só ler, nós precisamos entender o que está aqui, o que foi deixado para nós. Nós precisamos colocar na nossa vida, colocar na nossa mente, né, guardar essa palavra como se realmente é a coisa mais importante para nós. Mais importante, porque nós colocamos muitas coisas como prioridade, mas a prioridade nesse tempo deve ser a nossa intimidade com o nosso Deus. Sabe, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida é com Ele que nós podemos contar. É só Ele. Sabe, não é a nossa família, não vai ser o nosso emprego, não vai ser o dinheiro que nós ganhamos com o nosso emprego, não vai ser os nossos filhos. Tudo isso é muito, muito, muito importante. Mas o que vai nos guardar, o que vai nos fortalecer, o que vai nos dar forças para enfrentar os momentos difíceis é a palavra do Senhor, é a intimidade que nós temos em ouvir a voz do Senhor, até nos momentos mais barulhentos da nossa vida.
Até mesmo no silêncio, Deus fala. Até mesmo naqueles momentos em que você acha que você não está ouvindo nada. E muitas das vezes nós não ouvimos mesmo, porque Deus trabalha no silêncio. Deus ouve o teu choro, o teu clamor, a tua oração, sabe? Porque muitas vezes a gente ora, e não ouve nada, não tem resposta, não tem nada, nada. Mas o Senhor, Ele está trabalhando. E isso nós vamos aprender com o tempo, nós vamos aprender a entender esses momentos, até mesmo os momentos de silêncio do Senhor, quando nós passamos a ter intimidade com Ele, a entender que o Senhor fala em vários momentos. O Senhor já falou comigo em muitos momentos. O Senhor já falou comigo lavando louça. O Senhor já falou comigo em pregação. O Senhor já falou comigo através de profetas. O Senhor já falou comigo em louvores. Ouvindo um louvor, o Senhor me deu uma resposta. E nós devemos estar atentas. Mas como é que a gente vai ficar atento se a nossa mente ela não para 24 horas? E mulher é terrível, né? Mulher para parar tem que ser algo bem impactante. E nessa tarde eu queria te dizer, não espera algo acontecer na tua vida para você buscar o Senhor. Não espere algo de ruim acontecer na tua vida para você buscar o Senhor no desespero. Tenha intimidade com Ele, aprenda a ouvir a sua voz nos momentos em que você está feliz, em que você está alegre, em que você está tranquila, que nada está acontecendo. Porque, como eu já falei, quando as coisas estão na calmaria, né? Quando você já venceu a batalha, e a gente acha que nesses momentos em que somos vencedoras, em que Deus nos deu a vitória, em que Deus nos fez um milagre, geralmente a gente baixa a guarda. E é nesse momento em que a brecha é aberta, em que Satanás entra e faz, muitas das vezes, um estrago, porque nós estávamos desapercebidas, nós estávamos esperando e louvando na festa, agradecendo, e esquecemos que nesse tempo, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos estar com a espada na mão. Nós devemos saber e entender que a palavra do Senhor, ela tem todas as respostas para a nossa vida. E nos momentos certos, quando você abrir, você vai ter a resposta. Você vai entender que o Senhor, Ele tem resposta para todas as coisas. Muitas das vezes nós não precisamos nem mesmo abrir a palavra, só mesmo de você lembrar o que você já leu, você lembrar de algo que você já ouviu, né, de uma pregação. E o Senhor fala conosco em todos os momentos, e Ele quer continuar falando, mas nós precisamos parar, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter intimidade com o Senhor e reconhecer a sua voz, porque são muitas vozes. E hoje em dia, queridas, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Sabe por quê? Satanás está falando também. E tem muita gente dando ouvido a ele. Tem muita gente fazendo a vontade de Satanás, achando que está fazendo a vontade de Deus, e não está. Não está. Tem muita gente seguindo homens que já caíram lá atrás, seguindo mulheres e palavras que não eram nem para ser ditas, seguindo homens e mulheres que não deveriam nem falar a palavra do Senhor, que não têm autoridade para falar de coisas que o Senhor não mandou falar. E nessa tarde, eu quero que você que está aqui, mulher que está aqui, você precisa entender de uma vez por todas que nós não seguimos a homens, nós seguimos a Deus. E seja quem for que falar algo que seja contrário a isso aqui, para a minha vida não vale. E nem para a sua deve valer. Porque a palavra do Senhor, ela é única. A palavra do Senhor é para a nossa vida, é para a cura da nossa alma. Então, Daniel está ali tentando fazer a vontade do Senhor, e os inimigos começaram a tentar achar algo na sua vida, e eles acham
né? Não contra Daniel, mas algo que eles poderiam usar. E algo que nós, olhando assim, o que de mal teria? O que mal teria Daniel orar a Deus? Mas só que às vezes o inimigo ele transforma as coisas que são a nosso favor contra nós. E esses homens vão tentar fazer o rei colocar um decreto que deveriam adorar somente ao rei durante 30 dias. Todos os homens, todos os governadores, homens, mulheres, crianças, todos deveriam adorar somente ao rei. E o que é a vaidade do homem, né? Dário não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes. Não, se é para me adorar, tudo bem. Então vamos lá. Só que Daniel, o decreto sai. Agora vamos ver. O decreto sai. E a palavra vai dizer que Daniel estava na rua, fazendo as suas coisas, e ele fica sabendo desse decreto. E sabe o que Daniel faz? Vai para sua casa. Vamos lá. Lá no versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, e fez como antes costumava fazer. Então, Daniel está, né? E ele fica sabendo do decreto. Quando ele sabe do decreto, ele vai direto para sua casa fazer o quê? Orar ao Senhor mais uma vez. E sabe, queridas, o que eu aprendo com isso? Daniel não podia fechar essa janela? Daniel não podia ir para um lugar escondido dentro da sua casa e fazer essa oração? Daniel não podia pensar que estava orando, né? Orar em pensamento, como muitas vezes a gente faz em determinadas situações. Daniel não podia se esconder em algum lugar e estar orando, afinal de contas, ele sabia do decreto e ele sabia qual a consequência de desobedecer aquele decreto. Desobedecer aquele decreto seria a morte, e uma morte ser jogado na cova dos leões. É morte certa. Mas Daniel faz ao contrário. Sabe por quê? Porque ele não vai ser outra pessoa, ele não vai fazer diferente daquilo que ele costuma fazer, porque ele tem um Deus que ele crê e que já o livrou de muitas outras coisas, muitas outras ocasiões o Senhor o livrou, e muitas outras coisas o Senhor já tinha feito na vida de Daniel. Afinal de contas, ele tem intimidade e ele tem experiência com Deus. Então, ele vai para casa e ele faz exatamente como ele fazia todos os dias, que era orar ao Senhor, que era falar com Deus. E ele fechou essa janela? Não. Continua aberta. A janela estava aberta para todo e quem quiser ver que ele estava orando e que ele estava fazendo exatamente aquilo que ele fazia todos os dias. E sabe o que nós aprendemos com o Senhor nessa tarde? Nós não podemos mudar a nossa essência por causa das outras pessoas e por causa das circunstâncias. Se você é uma pessoa que ora, que faz, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos taxados como meio malucas, né? Ah, por que ser assim? Por que você, né? Por que você vai para culto todo dia? Por que vai para consagração? Por que se veste desse jeito? E essas coisas, queridas, elas não podem, se é a minha essência, se é o meu jeito de adorar, se eu preciso estar em todos os cultos, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu necessito louvar o meu Deus,
porque eu gosto de estar lá, porque eu quero trabalhar, porque eu quero fazer eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Não importa o que os outros estão falando, o que importa é o que Deus pensa da minha vida, o que Deus faz na minha vida, o que Ele já fez na minha vida. E Daniel resolveu fazer a mesma coisa que ele fazia. Daniel resolveu fazer, não deixar de fazer, na verdade, aquilo que ele fazia todos os dias, que era adorar o seu Deus. Em momento algum ele pensou em se esconder, em momento algum ele pensou em fechar aquela janela para que ninguém visse, em fazer algo diferente daquilo que ele fazia. Não. Daniel resolveu adorar e continuar adorando ao Senhor. Isso é uma escolha. E sabe, nós estamos caminhando para momentos assim na nossa vida. Você sabia disso? Vai chegar um momento em que nós vamos ter que escolher: nós adoramos ao Senhor ou fingimos que não somos mais cristãos? Ou negamos a Cristo? Porque esse momento, queridos, vai chegar. O momento em que nós vamos ter que escolher servir ao Senhor como sempre nós servimos, ou fingir que nada está acontecendo. E sabe, Daniel entendeu que a sua postura diante de Deus, ela não poderia mudar, porque Deus não muda. E se Deus não muda, Daniel também não iria mudar. E não importa as consequências que isso iria ter, né, na vida dele. Ele creu naquele Deus que sempre e que já tinha feito várias coisas. 80 anos de experiência com Deus não foram o suficiente para Daniel entender que Deus não iria mudar, que não iria deixar que nada de mal acontecesse. Até no último momento, Deus não deixou. E a palavra vai continuar dizendo, lá no versículo 12. Então, se apresentaram e disseram ao rei, né? Os 2 homens correram lá e disseram: olha, rei, o senhor fez um decreto que tinha que adorar o Senhor, né, durante 30 dias, mas tem uma pessoa aí que não está fazendo isso não está cumprindo com o decreto. Ah, é? Quem é? Daniel. E sabe, o espírito de excelência que existia na vida de Daniel conseguiu conquistar o coração do rei Dário. Tanto que ele queria colocá-lo como sobre todos, né? Daniel sobre todas as pessoas, sobre todos aqueles homens ali. E Dário, com certeza, devia ter várias conversas com Daniel, devia conhecer Daniel e saber o caráter, sabia do caráter de Daniel, conhecia, né, a sua família, conhecia o jeito que Daniel era. E naquele momento em que aqueles homens falam aquilo para o rei, ele entende que ali acabou. O seu amigo, né, naquele momento, o seu amigo estava perdido, porque não tinha como revogar aquele decreto. Pela lei, aquele decreto ele não poderia ser revogado, nem o próprio rei poderia revogar aquele decreto. Então, naquele momento, para o rei, o seu amigo estava morto. Então, ele não poderia fazer mais nada. A palavra de Deus vai dizer que o rei ainda tentou de todas as formas, como ele podia fazer, passou a noite, né, tentando revogar aquele decreto, tentando fazer alguma coisa a favor de Daniel. O próprio rei queria fazer algo a favor de Daniel, mas ele não podia. E o próprio rei não podia revogar aquele decreto. E a única forma que o rei teve foi decretar que Daniel iria para a cova dos leões. E aconteceu. Daniel vai para a cova dos leões, e ali com muito, né, pesar,
O rei o coloca lá dentro, joga Daniel lá dentro e fica do lado de fora com o seu coração triste. A palavra lá no versículo 18 vai dizer que ele jejuou, o rei Dário, que não conhecia Deus, que não servia a Deus, jejuou, não quis comer, não quis festa, não quis saber de música e não conseguiu dormir a noite inteira por causa da vida de Daniel. E o que nós entendemos com isso é que enquanto nós estamos passando por momentos difíceis, queridas, às vezes, muitas das vezes, nós nos sentimos e achamos que estamos sozinhos. Mas Deus levanta pessoas e intercessores para a minha vida e para a tua vida. Aleluias. Sabe por quê? Deus toca no coração daquelas pessoas que realmente te conhecem. Aquelas pessoas que realmente têm algo a ver com você. Ou que muitas das vezes nem te conhecem, mas sentem no coração de estar orando pela tua vida. E sabe, como hoje, né, já falamos, hoje é dia do amigo, existem amigos mais chegados que irmãos, e que muitas das vezes nós carecemos e precisamos dessas pessoas nas nossas vidas. E que eu e você sejamos esses amigos mais chegados que irmãos na vida de alguém. Que nós sejamos esse canal de Deus na vida de uma irmã, sabe? Porque muitas das vezes nós entramos e saímos das nossas igrejas, entramos e saímos de lugares, mas não temos a sensibilidade de perguntar ao irmão, à irmã, como que ela está. Porque muitas das vezes o nosso tempo não nos permite ouvir o irmão, a irmã, sabe? Muitas das vezes a gente estamos tão submersos nos nossos próprios problemas, submersos na nossa própria, né, na nossa própria vida, nos nossos ministérios, nos nossos afazeres. E como eu já falei, nós como mulheres somos sensíveis. Precisamos resgatar essa nossa sensibilidade que o mundo nos deixou assim meio, né, meio eufórica, meio doida, meio desarvorada da vida, porque o mundo está assim, gente. Se você vai no mercado, as pessoas, elas nem te olham no olho mais, não te dão bom dia, não te dão boa noite, nada. As pessoas estão aceleradas demais. E o Senhor está falando para nós nessa tarde, calmaria. Traz um pouco de calmaria sobre a tua vida, mulher. Traz um pouco de senso, de centralização para a tua vida. Para um pouco, desacelera um pouco. Olha para o lado. Sabe, às vezes tem uma irmã morrendo do nosso lado do banco da igreja e a gente não chegou, sentou, parou, cultuou ao Senhor, falou com Deus, mas não falou com o irmão. Deu a paz do Senhor e está muito bom, obrigada. E às vezes a irmã está precisando que você olhe nos olhos dela e pergunte, está tudo bem? Está tudo bem com você? Você está passando por alguma coisa? E parar para ouvir, dar uma palavra, porque você tem uma palavra. Muitas das vezes a gente acha que não tem, mas às vezes experiências que nós já passamos, sabe? Uma palavra que você leu na sua devocional, um louvor, uma pregação que você ouviu, vai exatamente de encontro com o problema que a irmã está passando, algo que ela precisa desabafar, porque a mulher precisa falar, e às vezes não tem ninguém para ouvir, porque ela tem criança em casa, ela tem marido, ela tem problemas. E como nós temos problemas, as outras irmãs também têm problemas. As pessoas estão com problemas. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. As pessoas estão totalmente, parece que, sabe quando tem já viu o filme assim, quando tem uma manada, aquela manada de bois, né? E alguém dá um tiro para cima e sabe, faz aquele... Parece que nós estamos assim. Parece que alguém deu um tiro para cima e o mundo inteiro se abriu. Cada um foi para o seu canto, cada um está cuidando da sua vida, cada um, sabe? Nós estamos num tempo muito acelerado e nós precisamos desacelerar um pouquinho.
sabe? Trazer de novo essa calmaria para a nossa vida, trazer de novo a presença de Deus, trazer de novo essa essência que o Senhor nos deu como mulheres, que é observar, que é falar, que é ter serenidade, né? Que é ter uma palavra de bênção. Às vezes é um filho seu que está assim, né? O marido está acelerado, não sei, não fala, só trabalha, só chega e sai, e você não fala nada, você não pergunta nada. E às vezes a pessoa só precisa de alguém que seja 5 minutos, 10 minutos, para ouvir. Talvez você seja essa pessoa que está procurando falar. Você só precisa falar, você só precisa desabafar. Talvez você chegou aqui nessa tarde e precisa falar, precisa colocar algo, né, para fora. Parece que a garganta está entalada. Tem muita coisa lá dentro que você precisa falar. E muitas das vezes a gente guarda os nossos sentimentos, a gente guarda as nossas emoções, porque a gente não quer perturbar ninguém, a gente não quer incomodar ninguém. E não é incômodo, queridas. Sabe, não é incômodo nenhum você falar da sua vida. Não vai falar para qualquer pessoa, mas uma pessoa de confiança, uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa que é mulher de Deus, um homem de Deus, um casal de Deus. Você pode ter liberdade, você pode se abrir, você pode pedir ajuda, porque muitas das vezes a gente não quer pedir ajuda, sabe? A gente quer viver o nosso problema, a gente quer viver as nossas dificuldades, e aquilo vai nos sufocando, e as nossas emoções, uma hora a gente não aguenta. Nós não somos super mulheres, nós não somos super crentes. Nós somos mulheres de Deus, mulheres que buscam ao Senhor, mas que muitas das vezes a gente se cansa. Tem mulheres cansadas aqui nessa tarde, sabe? Tem mulheres sobrecarregadas. E o Senhor está falando contigo, para um pouco. Para um pouco. Você está muito acelerada. Sabe? Você precisa parar, você precisa entender, primeiramente, o que Deus quer com toda essa situação na minha vida. O que Deus quer falar comigo nesse momento de silêncio, o momento que eu estou orando, que eu estou falando, que eu estou pedindo, e nada acontece, parece que nada está acontecendo. Mas o Senhor, essa tarde, está falando comigo e com você. Eu estou trabalhando. O Senhor estava trabalhando na vida de Daniel, com tudo, todas aquelas circunstâncias, com todo aquele furdunço para acontecer na vida de Daniel. O Senhor estava trabalhando, e eu tenho certeza que Daniel já sabia mais ou menos que algo no mundo espiritual estava se movendo. Por isso ele tinha intimidade com o Senhor. Esse é o ponto, queridas. Nós temos que ter intimidade, nós temos que ouvir o nosso Deus, nós temos que saber, porque nada acontece na nossa vida sem que antes Ele nos fale, sem que antes Ele nos avise. Mas nossos ouvidos, os nossos olhos precisam estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar. E muitas das vezes nós estamos aceleradas. Nós estamos pensando no problema, nós estamos buscando alguma solução para esse problema, sabe? Tentando resolver com os nossos próprios braços, e não tem mais braço para você ir, sabe? Você está precisando de braço. E o Senhor quer colocar na minha e na tua vida esses braços que precisam ser mais alongados para que eles possam alcançar a solução. E esses braços mais alongados do que os meus e os seus são da ajuda de alguém, pode vir da ajuda de alguém. Mas você precisa falar, você precisa buscar, você precisa se render ao Senhor, você precisa entender que sozinha você não vai conseguir. Ah, irmã Alexandra, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou falando com o Senhor. Amém. Isso tudo é muito importante. Mas nós, mulheres, precisamos confessar, nós precisamos falar, nós precisamos nos abrir, sabe? A gente precisa colocar as nossas emoções para fora, muitas das vezes, algo que aconteceu lá atrás, sabe? Você está guardando e você ainda não se perdoou, você ainda não falou. A gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora. E isso parar de te prender, isso parar de te paralisar. Sabe? Porque muitas mulheres estão aqui nessa tarde
paralisados por algo que aconteceu lá atrás. Talvez seja a falta de um perdão. Algo que te aconteceu e você ainda não perdoou, você ainda não falou, você ainda não tratou, e você está parada, sabe? E você precisa falar com alguém, você precisa colocar isso para fora. Você precisa entender, sabe, nessa tarde, que o Senhor, Ele faz todas as coisas, mas Ele não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer, aquilo que eu e você temos que fazer. Aquilo que está na nossa mão, o Senhor Ele não pode fazer, né? O Senhor Ele não vai fazer aquilo que está nas minhas mãos para fazer. Ele vai fazer o sobrenatural. Ele vai entrar a partir do momento em que eu paralisar e parar e não puder mais caminhar de um ponto para outro. Quando Daniel entra na cova dos leões, Daniel não pode fazer mais nada a não ser orar, a não ser contar com o milagre do Senhor. Aí sim, o Senhor entrou com o milagre. Aleluias. Aí sim, a presença do Senhor se fez naquele lugar, onde o Senhor acalmou os leões e não fez com que Daniel sofresse nenhum dano. Daniel saiu inteirinho da cova dos leões. No outro dia, quando o rei Dário vai para a porta, vai para aquela porta e manda arrancar, manda abrir com todo o desespero que estava dentro do seu coração, porque o seu amigo estava lá dentro. E ele abre aquela porta e grita: Daniel! E Daniel sai da cova dos leões inteiro, intacto. Foi um milagre do Senhor, foi um milagre do Senhor grande. Mas a parte que Daniel tinha que para fazer, ele fez, que foi orar, que foi continuar sendo a mesma pessoa que ele era, continuar no seu propósito. Não parou, em momento algum Daniel parou de fazer aquilo que foi proposto no seu coração, no seu propósito. Sabe? Nessa tarde, o Senhor está falando, não para. Nessa tarde, o Senhor está falando, levanta-te. Nessa tarde, o Senhor está falando, você pode contar com alguém sim. Sabe, muitas pessoas, elas nos decepcionam ao longo da nossa vida. E nem por isso nós deixamos de ser amigos de alguém. Muitas pessoas nos feriram, nos traíram, nos magoaram. Mas só por isso você não vai ter mais amigo nenhum? Só por isso você não vai se abrir mais com ninguém na sua vida? Só por isso você vai deixar a sua essência de pessoa, sabe? Onde você chega, você é alegre. Onde você chega, sabe? Você gosta de brincar com as pessoas, você gosta de agir, você gosta... Por causa de muitas pessoas que já passaram na nossa vida, nós não podemos perder a nossa essência. Quem você é? Tem mulheres aqui nessa tarde que deixaram a sua essência de amizade, deixaram a sua essência de alegria, de ser uma pessoa extrovertida, de ser uma pessoa amável, passaram, sabe, a ser uma pessoa fechada, fecharam o seu coração, sabe? Fecharam o seu coração, não querem mais saber de amizade, não querem mais saber de ser uma pessoa alegre, sabe? Virou uma pessoa fechada, carrancuda. Se fecharam para novas amizades. E o Senhor está dizendo, existem pessoas que você pode confiar, pessoas que são amigos mais chegados que irmãos, pessoas que você pode contar nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu já tive amigos que oraram em momentos muito difíceis na minha vida. Mas eu também falei, eu também pedi ajuda. E o Senhor, nessa tarde, Ele está falando comigo e em você. Você não precisa deixar de ser quem você é por causa de ninguém. Você não precisa deixar a sua essência, sabe, ser deixada para trás por causa de ninguém, por causa de nada que aconteceu na sua vida. Você pode sim ser uma nova criatura, você pode sim ser uma outra pessoa, mas em Deus, sabe? A sua essência, ela não pode ser deixada para trás, porque foi o Senhor quem te deu essa essência.
Foi o Senhor quem te fez assim. Sabe? Ah, mas eu sou tímida. Amém. Amém. Mas uma hora essa timidez, né? Quando você está junto com as pessoas certas, com as pessoas que te agradam, com as pessoas, você deixa essa timidez de lado, sabe? Existem pessoas que passam na nossa vida para nos trazer experiências, sejam elas boas ou ruins. Mas o que o Senhor tem para a nossa vida, ele é muito maior, queridas. Sabe, o que Deus tem para a nossa vida é muito maior, o propósito, ele é maior do que todas essas coisas. Portanto, se você se decepcionou com alguém na sua caminhada, se você tem algo a resolver com alguém na sua caminhada, se você, sabe, deixou que algumas coisas te paralisassem na sua caminhada cristã, sabe, entenda que o Senhor, o propósito, ele é muito maior do que todas essas coisas. Todas essas coisas. E nessa tarde eu queria deixar para você, né, o que o Senhor nos fala. Lá no versículo 27, eu gostaria que você abrisse Daniel, capítulo 6, versículo 27. Diz assim: ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Isso é Dário dizendo, reconhecendo quem era Deus na vida de Daniel. Reconhecendo que Deus salva, que Deus nos liberta, que Deus nos cura. E nessa tarde, esse mesmo Deus que esteve na cova dos leões com Daniel, ele está aqui nessa tarde. Ele está aí dentro da tua casa. Ele está, melhor dizendo, ele está dentro de você, em forma de Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele quer trazer uma nova história para as nossas vidas. Ele quer trazer algo nessa tarde sobre aquilo que você e eu estamos passando. Ele quer trazer a calmaria. Ele quer trazer um novo entendimento sobre tudo isso que nós temos passado. Ele quer trazer uma nova essência sobre as nossas vidas. Ele quer trazer a resposta do Senhor para as nossas vidas, sim. Para tudo isso que nós temos passado, o Senhor, ele tem uma misericórdia para todos os dias. O Senhor, ele não nos deixou sozinhos em momento nenhum. Embora muitas das vezes a gente ache que estamos sozinhos, achamos, né, que estamos sozinhas em determinados momentos. O Senhor te diz nessa tarde, você não está sozinha. Você não está só. O Senhor, ele está juntinho. E ele quer trazer um novo tempo para a nossa vida. Ele quer trazer um refrigério nessa tarde para mim e para você. E assim como Daniel foi liberto da cova dos leões, saiu sem um arranhão. Saiu assim como ele entrou, ele saiu. Saiu com uma nova experiência com o Deus dele, com o nosso Deus. Você também vai sair com uma nova experiência para contar com o teu Deus, de tudo isso que você está passando. O Senhor vai trazer uma nova experiência. Você vai sair desse problema, você vai sair de tudo isso ainda mais forte, declarando que o Senhor fez todas as coisas. Foi o Senhor quem fez todas essas coisas. Amém? Eu agradeço a todas vocês. Lu?